Bom dia, irmãos. Queremos nessa manhã meditar sobre os elementos da Santa Cena do Senhor. Queremos buscar a presença do nosso Padre, dizer a Ele o quanto nós outros lo agradecemos, porque Ele tem sido nosso Deus forte, Deus poderoso, aquele Deus que nos amou tanto, que se entregou seu Filho para por nós outros, aquele Deus que nos dá essa viva esperança todos os dias. Essa semana, ao meditar sobre esse texto que queremos compartilhar nessa manhã, Mateus 26, de 26 a 30, é um texto bíblico que nós outros já lemos várias vezes, que nós outros já predicamos sobre ele várias vezes, mas o interessante, o importante é saber que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova cada dia, parece, né? Cada vez que miramos e pedimos a guia do Espírito Santo de Deus, como Deus nos mostra as coisas novas. E nessa manhã queremos ler esse texto, em Mateus 26, do versículo 26 ao 30. Assim como estamos sentados, pero de forma reverente, vamos estar lendo esse texto. Queremos dar graças a Deus por aquelas pessoas que estão conectadas, nos acompanhando através das redes, e os irmãos que estão aqui de forma presencial também. O texto diz assim: E mientras comiam, tomou Jesus el pan, e bendijo, e lo partiu, e deu a seus discípulos, e dijo: Tomá, comé, esto é mi cuerpo. E tomando a copa e havendo dado graças, lhe deu, dizendo: Bebed de ella todos, porque este é mi sangre del novo pacto, que por muitos é derramada para a remissão de los pecados. E los digo que desde a hora não beberei mais desse fruto de la vid, hasta aquele dia em que lo beba novo como vosotros el reino de mi Padre. E quando houveram cantado o hino, saíram ao monte de los olivos. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Santo, estamos delante de Tu poderosa palavra. E vinimos acá, Senhor, com hambre de Ti, Senhor. Queremos nos alimentar através de Tua palavra, Senhor. Abre conosco, Padre. Usa Tus servos, assim queres, para a glória do Tu nome, Padre. Clamo por Tua misericórdia. Derrama Tu sobre mim, Tua unção, Senhor. Usa, Senhor, tudo isso que está preparado para que venhamos a crescer, Senhor, no conhecimento de Deus Padre. E assim, uma vez que aplicando essa palavra em nossas vidas, venhamos a ser distintos, Senhor, impactar, Senhor, realmente nosso entorno, Senhor. Oramos assim, Padre, e pedimos Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. A cena do Senhor revela a nossa doce comunhão com Cristo. Cantamos a hora, que doce comunhão, né? Estava buscando algo distinto para esse dia e me deparei com um livro de Thomas Watson, né? Thomas Watson foi um puritano inglês, um escritor, também predicador da palavra, que viveu em 1665. Ele disse que a cena, eu anotei algumas coisas e quero compartilhar com vocês. Ele disse que a cena do Senhor, para ele, era como um espelho em que ele contemplava os sofrimentos e a morte de Cristo. E era, em certo aspecto, a celebração da cena do Senhor um sermão visível. Ao ler isso, me impactou e pensei ser interessante, porque cada vez que nós outros miramos para os elementos da cena do Senhor, não podemos ver simplesmente uma copa e simplesmente um pedaço de pão. Né? Nós outros necessitamos ver o que isso simboliza. Isso nos remete a algo profundo, algo que tem a ver com o nosso futuro, algo que tem a ver com a nossa vida eterna em Cristo, né? Então, se ele disse que a palavra que predicamos, né, é como uma trompeta que proclama Cristo. Pero quando celebramos a Santa Cena do Senhor, é como um espelho que ele representa a Cristo.
Ele disse: Deus, para ajudar em nossa fé, não só nos deu a palavra audível, sino também um signo visível da palavra. E aí ele vai desarrojando algumas coisas que eu anotei, que diz assim, que ele queria que a ordenança da cena do Senhor é uma ordenança inestimável do Salvador à igreja, em cujo uso correto se confirma e fortalece a fé do povo de Deus, e suas almas recebem um grande benefício. Assim, irmão, a cena do Senhor constitui um tempo em que, ao participar dos benefícios da morte de Cristo por fé, somos alimentados e nutridos por o Senhor em sua própria mesa. E assim obter um antecipo da glória que só será desfrutada plenamente em céu. Aquilo que sempre eu estou dizendo, né? Isto nos aponta para aquele grande e glorioso dia. Isso nos aponta e, ao mesmo tempo, nos faz uma pergunta se estamos preparados para estar cara a cara com nosso Senhor naquele grande e glorioso dia. E o objetivo de Watson, quando disse isto, era estimular um amor mais intenso por Cristo, a sua congregação e o seu povo, e intensificar seu apreço por a cena como uma festa espiritual para todos os crentes. Entristece ver tantas filas vazias por la manhã, né? Quando hoje devia ser disputado lugares aqui, uma fila lá esperando para terminar o primeiro culto. Pero nós vamos conseguir isso, irmãos, tá? Como diz o texto de Salmo, não morirei, mientras o Senhor não nos bendecir, né? Com essa bendição. Então, a celebração da Cena do Senhor era a comemoração da maior bendição que o mundo haja desfrutado, disse Crisóstomo. E a pergunta é, por que significa, por que se instituiu a Cena do Senhor? Muitos perguntam isso, né? E alguns dizem, não é suficiente estar escrito na palavra para que se entenda sobre o significado do sacrifício de Jesus Cristo? Temos que celebrar todo o primeiro domingo do mês? Temos que participar desses elementos todo domingo do mês? E a resposta é a seguinte, porque a palavra é para a implantação da fé. Pero a ordenança da cena do Senhor é para a confirmação da fé. Cada vez que eu tomo esses elementos, estou dizendo, Padre, estou confirmando minha fé em Cristo Jesus. Cada vez que eu participo da cena do Senhor, estou dizendo, Padre, estou confirmando que eu hago parte do teu corpo, o corpo de Cristo, onde tu és a cabeça. Cada vez que eu participo da cena do Senhor, estou dizendo, graças, Padre, por esse regalo tão grande, que quando eu era morto em meus pecados e delitos, tu me encontraste, me salvaste. Então, irmãos, a palavra é a fonte em la que somos selados com o Espírito Santo. Pela ordenança da cena do Senhor é a mesa onde somos alimentados e nutridos. Creio que o Senhor pensou o difícil que seria para nós outros entender esse tema e viu nossas debilidades, pero instituiu a Santa Cena para que nós acordáramos de Ele hasta que Ele venga. E por que isso? Porque Jesus sabia que depois de sua morte, e com o passo do tempo, a gente poderia olvidá-lo, incluso se sua história estava registrada na Bíblia. E outros escritos mais sobre ele. Se não houver a Santa Cena, da história de Jesus quedaria confinada a bibliotecas, museus e uns poucos eruditos. Pero Jesus quis que sua história se mostrasse em signos e emblemas visíveis em pão e vinho, para que não fosse olvidada. 1 Coríntios 11, 26 diz, assim que cada vez que comeis esse pão e bebeis dessa copa, estáis anunciando a morte do Senhor hasta que Ele venga. Estou dizendo, eu confio em tuas promessas, Padre, estou aferrado em tuas promessas, Senhor, e eu sei que tu vives, eu sei que meu Redentor vive. Pero a cena é mais que um ritual, irmãos.
nos recorda quanto nos amou Deus e quanto está interessado em salvar a humanidade que está perdida. La cena é uma ordenança que mantém viva a nossa fé, a fé cristiana, fortalece, renova o fervor na igreja de Cristo. Se estivéssemos formados solo de Espírito, não haveria necessidade de pão nem de vinho. Sin embargo, somos criaturas compostas. Por isso Deus, para ajudar a nossa fé, não só nos dá uma palavra audível, sino também um sinal visível. E disse: se aproxime de minha mesa. E agora, como nos aproximamos da mesa do Senhor? Assim como fosse uma festa de 15 anos? Uma boda? Não. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor com reverência. Porque isso nos remete a algo profundo que nos sacou de las tinieblas para a verdadeira luz. Não se deve pensar que basta ser exteriormente participante da mesa do Senhor, acercando-se a Ele com lábios, quando o coração está lejos dele. O texto de Isaías 29, 13 e 14 diz: esse povo se acerca a mim com sua boca e com seus lábios, pero seu coração se aparte de mim, e seu temor de mim consiste só em mandamentos de homens, em os quais fui instruído. Portanto, e aqui continuarei fazendo uma obra maravilhosa entre este povo. Obra maravilhosa e um prodígio, porque a sabedoria dos lábios perecerá, e a inteligência dos sábios se desvanecerá. Aqueles que se acercam a Deus com meras exibições, irmãos, Ele os despedirá com meros sinais. Aqueles que aqueles que só lhe dão a Deus uma obediência superficial terão que contentar-se com as consequências dessa atitude. Pero a espiritualidade é a vida de adoração. Eu sei porque participarei da cena do Senhor. Eu sei o significado, quanto custou para mim, Senhor, dizer naquela última cena, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós outros, isso é meu sangue que é dado por vós outros, sangue da nova aliança. Se vinimos à mesa do Senhor com devida ordem, obedecemos aquele a quem nossa alma ama. Pero 1 Coríntios 11, 28 diz: portanto, prove-se cada um a si mesmo, e como assim del pão e beba dessa copa. Irmão, quando eu contemplo a santidade e solenidade dessa bendita celebração, não me vem na mente mais que certeza em meu espírito, e vejo a necessidade de nós outros celebrarmos isto com respeito, com adoração, como ele merece, com veneração que ele merece. Pero vou vendo o texto de Mateus 26, 30, o texto nos conta que pouco antes de receber a visita dos guardas, dos soldados romanos que acompanhavam a Judas, que o traicionou, que lhe entregou às autoridades para que ele matassem, Jesus se encontrava com seus discípulos em o mesmo lugar onde anteriormente havia comido com eles na Páscoa. Pero a hora, mientras aún comiam, se acercou a eles, ele repartiu o pão, e ele vino e lhe disse: este é meu corpo, esta é minha sangue. Me quedei pensando como quedou a cara daqueles discípulos quando Jesus disse isso. Nós outros estamos acostumados com esse texto, né? Mas mira, quando pensar comigo um pouquinho, né? Quando Jesus toma essa iniciativa, disse: agarra o pão e disse: esse é meu pão que é dado por vós outros, comei. Esse é meu corpo que é dado por vós outros, né? Comei. Esse é meu sangue que é dado por vós outros, sangue da nova aliança, tomar. Esse momento se volveu particularmente importante para toda a história da igreja cristiana.
Porque aqui o Senhor instituiu a ordenança da Santa Cena. Suas palavras estabelecendo a Santa Cena também foram registradas por os evangelistas Lucas e Marcos. Pelo embargo, na versão que encontramos, que legemos de Mateus, extraemos lições muito específicas, das quais podemos aprender um pouco mais sobre esse reino de Deus, onde estamos. Sendo Mateus o evangelho que se centra no reino de Deus como um dos mensagens mais importantes a transmitir a todos nós outros cristianos de todas as épocas, em todos os lugares, sua visão de reino também é a instituição da cena. É uma maneira peculiar de pensar nessa preciosa ordenança. Pelo versículo 29 nos disse que essa ordenança se observaria hasta o regresso de Jesus, como uma espécie de antecipação da grande e gloriosa bendição que nos será concedida em encontro final com Jesus, quando novamente cenaremos junto com Cristo o reino de seu Padre. Me quedei pensando em várias partes da Bíblia que diz que um dia para o Senhor é como o dia de ayer que passou. E pensa que quando Jesus escreveu isso e quando Jesus abriu sobre isso, é como ele estivesse vendo tudo isso passando, milhares de pessoas chegando, dobrando suas rodilhas e confessando a Jesus como Senhor e Salvador, uma celebração de vida, uma celebração de festa. Por isso, a Santa Cena é um anúncio, um signo visível da graça invisível do reino de Deus. Uma espécie de ventana através da qual podemos observar as coisas preciosas do reino de Deus, de seu santo reino. Devemos mirar esse texto, irmão, essa manhã, buscando aprender valores que transcendam as possibilidades meramente humanas. Devemos observar as coisas preciosas do reino de Deus, de seu santo reino. Devemos aprender valores do eterno e perfeito Rei, de Reis, Senhor dos Senhores. Creio que a Santa Cena lança esse tipo de perspectiva e desafia a nós outros a viver dessa expectativa. Viver segundo as ensinanças da Santa Cena, a verdadeira Páscoa liberadora, e estabelecer um novo modo de vida bajo a sombra da cruz. Pero para restabelecer a comunhão, Deus teve que entregar voluntariamente a seu Filho em forma de sacrifício. E Jesus se entregou por amor. Ele era 100% homem como nós outros e 100% Deus. Pero como homem ele disse: Padre, se for possível, passar de mim essa copa. Porque não seja a minha vontade, mas tua vontade, uma obediência a Deus até o fim. Quando chegamos no versículo 26, 27 e 28, irmãos, é o momento em que Jesus divide o pão e o vinho, conclui sua atitude dizendo: tomar e comer. Tomar e beber, este é meu corpo, este é meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de los pecados. Jesus estava assinalando o hecho de lo que estava entregando. E entregando-se por amor, entregando-se por favor de Deus a nós outros. E com essas palavras, Jesus encarnava sua própria ensinança, que nos chama a viver em resignação da própria vida, dizendo, negando-se a nós outros mesmos para segui-los. Ele disse: nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e siga-me. Jesus sabia que o nosso eu tentaria prevalecer todos os dias, que nossa vontade tentaria ser o primeiro em nossa vida, em nossa agenda todos os dias, que os nossos desejos, desejo pecaminoso, desejo da carne, se levantariam dizendo: não é assim. Não necessita estar no domingo pela manhã na igreja, não necessita se involucrar no serviço de evangelização dos outros. Vive para ti. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina.
em uma época em que a gente vive cada vez mais para si mesma. Devemos resgatar essa teologia da redenção. A cruz nos deixa um legado de la forma em que devemos viver o reino de Cristo. Devemos viver desde a perspectiva de viver para Deus e viver uns para o outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tu próximo como a ti mesmo. O que é isso? Isso é viver desde a perspectiva de Deus, viver para Deus. Não tenho sobre mim nenhum valor sino os valores de Cristo. Como disse o salmista, que não seja minha vontade, mas tu vontade. Que não seja meus desejos, mas tu os desejos. Né? E como nós outros, uma vez que oramos e Deus nos bendize, né? com alguns regalos especiais, né? Quando estávamos lá no tempo difícil, né? Como diz os textos de Las Vacas Débiles, né? E oramos e Deus nos bendiziu, nos agraciou, nos ajudou e respondeu nossas orações e nos susteneu e nos sacou daquela miséria e nos trajo para um lugar com mais abundância. E quando estamos nesse lugar de abundância, muitas vezes nos olvidamos desse Deus. E dizemos como aquele homem, desfruta, vive, aproveita do bem, dos interesses, né, de tu trabalho. E a mesma resposta que Jesus deu para aquele chico, para aquele homem, serve para nós outros também. Loucos, se hoje pedir tua alma, o que tem reservado, para quem será? Nós outros somos levados a viver para nós outros mesmos. Pero quando nos aferramos com Deus, a Bíblia nos diz, não tua vontade, mas minha vontade. Não tus descaminhos, mas mis caminhos. Muitas vezes nós outros queremos viver nos caminhos que nós outros entendemos e pensamos que são caminhos hartos. E Deus nos abra em sua palavra que os pensamentos dele são mais altos do que nós outros. Que seus caminhos são mais altos que nossos caminhos. Então, se vivamos para Deus, vivamos um para os outros, volvemos nossa mirada à igreja de nossos dias e que vemos? Pessoas que buscam seus interesses, que buscam ser compracidas, que esperam ser atendidas. Aí está a teologia da prosperidade, né? Regalo para ter mais, o que é isso? Querem ser atendidas, querem ser compracidas. Qualquer que se acerque à mesa da cena e não esteja disposto a viver desde a perspectiva da redenção, não está de acordo com o que ensina a ordenança mesma. Essa mesa señala a cruz onde Cristo se deu sua vida por nós outros, se entregou por nós outros. Por isso, ao participar da cena do Senhor, devemos estar dispostos a ter comunhão com Deus e uns com os outros. Pensa que quando Cristo deu sua vida por nós outros, em sua alma dominava uma satisfação. Uma satisfação de alegria, de saber qual seria o fruto precioso e doloroso de sua obra. Jesus sabia que sua cruz seria a única maneira de unirmos eternamente na família de Deus. E assim ele se entregou por nós outros. Se entregou em favor de muitos, diz o texto bíblico. Com essas palavras, Jesus definiu sua percepção da comunhão que proponia em sua morte expiatória. Por isso, instituiu, tome, comam, de ervas todos. E depois lá em João ele vai dizer, assim como nós outros somos unos e nos relacionamos mutuamente, Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que eu sei assim como nós outros. Que a perspectiva de vida dele, que a maneira de viver dele, que a maneira de entender a vida cristã dele seja como nós outros entendemos. Nos entregamos. Ora, como é difícil entregar, não é? Como é difícil entregar. Muitas vezes nós outros queremos entregar, mas se temos já
um pagaré firmado que o Senhor vai restituir-nos, né? E não é assim, é por fé, irmãos. Nós entregamos nossa vida no altar do Senhor como um sacrifício vivo todos os dias. Nós entregamos dízimo e ofrendas porque entendemos que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele nos bendiz. Ele conhece a nossa situação, ele sabe como estamos. Sabe que quando eu comecei a pôr o que é de Senhor e como fosse mais um custo no meu pressuposto, eu não era bendizido. Pero quando eu entendi que tinha que ser o primeiro, tinha que ser separado, tinha que ser com alegria, e não vai me fartar, pensando que vai me fartar, Deus me bendize. E provei tantas coisas, tanta surpresa de Deus buena, tá? Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. E tampouco filho de homem para se arrepender. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre suas promessas. Ele é um Deus fiel. Amém? Portanto, nossa comunhão é um dom de Deus. E a comunhão de la gracia, simbolizados por o bautismo e a Santa Cena, não somos nós outros quienes ministramos, somos ministrados. Não somos bautizados, só recebemos simbolicamente o bautismo que nos oferece o Espírito de Deus, da mesma maneira que nos é dada a Santa Cena. É Cristo quem nos dá. Ele diz, como de pão e tome da copa. Não compartimos nosso pão, sino o pão que Ele nos deu. Não compartimos a copa que Ele nos regala. Jesus nos concedeu a unidade de seu corpo, dizendo, ao participarem, vocês são uno. A igreja é corpo de Cristo porque Cristo nos deu este privilégio, nos invitou a fazer parte desse corpo. Ao compartilhar seu corpo e sangue com seus discípulos e pedir-lhes que se los apropriassem mediante o acto de comer e beber, Jesus estava unindo a seus discípulos a sua cruz, dizendo, este ministério também toca a vocês. Esse foi um acto de comunhão, uma chamada à vida comunitária. Ele estava dizendo, há muitos que necessitam ver a luz e provar de la sal que existe em vocês. Não é a copa, a bendição que bendicimos, a comunhão de la sangue de Cristo? Diz o texto de 1 Coríntios 10:17. Não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós outros, aunque muitos, somos um solo pão, um solo corpo, porque todos participamos de um solo pão. E aquela noite Cristo señalou a cruz, e a cruz a nossa comunhão. O reino de Deus é o reino de comunhão, de aqueles que han sido crucificados com Cristo. Essa ordenança simboliza a comunhão do corpo de Cristo. Quando as pessoas se negam a experimentar essa comunhão, por vários motivos, não só estão em desacordo com a ordenança, sino que estão pecando contra o corpo de Cristo. Não podemos tomar esses elementos se não é nosso propósito viver em comunhão uno com os outros. Creio que as palavras de Pablo à igreja de Corinto, dentro das implicações dos problemas ocorridos em aquela igreja, nos apontaram seriamente a pensar na importância da comunhão como prerrogativa da mesa do Senhor. Juntos somos mais fortes. Essa é a mensagem que Jesus estava dizendo. Portanto, qualquer que coma o pão e o beba da copa do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Porque que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. 1 Coríntios 11, 27 e 29.
Ora, a palavra do Senhor é clara, irmãos, ao dizer que uma pessoa não pode comer sem arrependimento, participar da mesa do Senhor sem arrependimento. Pero o juízo vendrá sobre essa pessoa. Portanto, qualquer que comer pão do Senhor e tome da copa de tal maneira que ofenda o honor do Senhor, está pecando contra o corpo e a sangue do Senhor. Porque qualquer que comer pão ou beba da copa sem reconhecer que é o corpo do Senhor, será juzgado comendo e bebendo para seu próprio castigo. Ora, a cruz deixa um legado. A cruz deixa o legado de la comunhão em la igreja de Cristo. A vontade de superar barreiras e amarmos uns aos outros é uma das bendições mais preciosas que nos oferece essa nova natureza em Cristo Jesus. Isso só acontece no corpo de Cristo, onde ricos e pobres, onde abastados e necessitados chegam na mesa tendo os mesmos direitos e os mesmos deveres. Quantas vezes nós outros vimos já em igrejas onde estamos ali doutores, juízes, pessoas que trabalham no caminhão recolhendo vassoura, mas ali não há diferença, não há posto, não há títulos, ali só há um reconhecimento de eu hago parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e ele ministra a sua igreja. Tudo que não passa por esse conhecimento, esse entendimento, chama-se pecado. E pecado deve ser confessado. Muitas vezes nós outros pensamos que somos alguma coisa. Mas quando morimos, muitas vezes não podemos nem elegir a roupa que vamos vestir. É a primeira que agarram lá naquela correria toda e nos veste. Que às vezes nos veste no defunto aquele pantalão que já estava curto, e aparece um pouco da perna do defunto. Não temos. Por que viver uma vida fora dos padrões da palavra de Deus? Devemos viver amando a Deus, vivendo para Ele e nos relacionando bem uns com os outros. Temos dificuldade? Temos diferença? Temos, tá? Mas isso é aquela multiforme graça, que Pablo abre, essa diferença, essa multitude essa múltipla forma de pensar, de actuar, de ser, tá? Mas quando estamos juntos, somos uno em Cristo Jesus. Ele abra e nós outros obedecemos. Pero, irmãos, ao participar da cena do Senhor, recordamos que graças a Jesus podemos ter uma vida llena de esperança, uma vida cheia de alegria. O mundo aí fora intenta comprar alegria, intenta comprar esperança, Pero a esperança deles é momentânea, a nossa esperança é eterna. Aunque para muitos em Jerusalém a cruz significou o fim das esperanças e a chegada de tristeza na morte de Jesus, de hecho, o legado da cruz vai na direção oposta e brinda esperança e alegria a todos os que creem. Jesus partiu o pão e o vinho com palavra de entrega sacrificial, chamando-los a participar de sua morte. Essas foram palavras tristes, que señalavam uma época oscura, pero Jesus não permite que a tristeza tome todo o rumo de essa conversação. Imediatamente Jesus introduz uma nova visão em seus corações, dizendo, los chama a pensar em el futuro, los chama a pensar no momento em que o reino seja completo, como cenaria novamente com eles. Jesus não permite que se lastimem. Jesus disse, para de mirar para a tristeza e mire para o futuro, para de mirar para o presente, para o passado e mire para o futuro. Que futuro nos espera? Eu digo, desde a hora em adelante não beberei del fruto de la vida hasta aquele dia
em que louvarei a beber com vosotros o reino de meu Padre. Jesus hace que seus discípulos se deem conta de que sua morte não seria o final da história, irmãos. Essa palavra, de hecho, em esse momento não foi compreendida por seus discípulos. Pero depois de sua ressurreição, um mar de esperança inundou o coração de seus discípulos. E quando isso aconteceu, o que passou com eles? Saíram por todos lados predicando o evangelho. Necessitamos mirar hacia o futuro. Necessitamos esperar muito mais que o que vemos e experimentamos aqui. Esses elementos apontam para o futuro. A cruz é a certeza de um futuro para nós outros. O texto diz que cenará com nós outros e que esse dia está se acercando. E como nós outros reaccionamos a essa boa notícia? Bueno, não é assim. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Assim é como a igreja cristiana superou todos os períodos históricos, irmão. Ela superou os períodos difíceis da história, mirando hacia o futuro e mantendo sua fé, esperança, alegria e o regresso glorioso de Cristo. E o cristianismo coerente e bíblico não é uma fé depressiva, nem de gente imediatista e materialista, cujos únicos valores que importam são valores terrenais, fugaces. Esse tipo de pensamento é tão anticristiano como qualquer outro culto a um Deus estranho. Pero a cruz nos legou a capacidade de esperar em Cristo. Eu espero meu Salvador hasta que Ele venha. Podemos dizer isso pela manhã? Nós outros esperamos porque nós outros creemos que Sua palavra é fiel. Ele prometeu que vendria e vendrá. A cruz especialmente o sepulcro vazio, nos legou a capacidade de sentir o consuelo que provém da vitória segura no Senhor. Essa manhã e naquela noite da cena, na última cena, essas palavras de consuelo de Jesus trajeron esperança na mesa de tristeza, e essa esperança foi o que permaneceria. Pero finalizando, quando participamos da cena do Senhor, vemos também a necessidade de ação. Isso acá nos remete, isso acá nos dá uma ordem. Não é simplesmente comer um pedacito de pão e tomar a copa e dizer, bueno, eu cumpri com minha obrigação. Não é obrigação, não, é privilégio de participar da mesa do Senhor. Pero ao participar disso acá, desse memoriar, isso nos remete a uma ação. Uma das preciosas lições daquela noite foi esta. A cruz foi um acto intencional e proativo. Jesus não estava à mercê dos acontecimentos, sino que estava disposto a seguir a direção da cruz. O versículo 30 nos informa que Jesus cantou um hino com seus discípulos e se dirigiu hacia o lugar onde seria arrestado, ao Monte de los Olivos. Quando houveram cantado um hino, saíram ao Monte de los Olivos, dos versículo 30 que lemos. Pero mais adelante, Mateus nos informa que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo e que realmente devia estar ali naquele momento. Depois de todo, estava esperando que Judas com seu grupo o arrestariam. Logo volviu aos seus discípulos e disse: estáis dormindo e descansando? E aqui é chegada a hora em que o Hijo del Hombre será entregado em mano de los pecadores. Levanta-te, vamos, e aqui que se acerca o traidor. Que mensagem pode nos impulsionar a reaccionar ao participar da mesa do Senhor? Levanta-te e anda. La noite e dia se vai, a noite logo vem. Vai chegar um momento que não há mais tempo para que estes que estão perdidos encontrem a salvação. Necessitamos, irmãos, aprender dessas atitudes de Jesus, de nossa fé, que nossa fé deve levar-nos a estar em um lugar, em tempo necessário, aonde que tenhamos que sofrer por eles.
Esse é o chamado de Jesus, né? Deus saca nos outros de nossas áreas, zona de conforto, muitas vezes, e nos leva para um lugar onde Ele quer usar nossas vidas. É muito imaduro por parte de alguns cristianos permitir que sua fé se converta em um pântano de passividade. Um pântano de pouca produtividade. Por o contrário, a Santa Cena não deve ser um evento que nos anime a ser lentos. Ao contrário, quando reafirmamos nossas convicções em la entrega, la comunhão e la esperança, é sumamente importante que nossas ações refletem o caráter de nossa fé. Em quem tenho confiado? Em quem tenho creído? La cruz arroja sobre nós outros o legado da ação. Quem o compreende não pode permanecer passivo nesse mundo, sino que deve buscar intrepidamente o espaço onde a marca da cruz pode marcar a diferença. E aonde a cruz pode marcar a diferença? Em tu trabalho? Em tu vecindade? Onde? Em tu família? A igreja, a comunidade de la cruz, a comunhão de los que foram crucificados com Cristo deve manifestar-se neste mundo. Este é o legado que recebemos de Jesus e sua morte. Somos a luz do mundo, a sal da terra, e isto é porque Ele deu sua vida por nós outros. Esse é nosso legado. A vida que temos hoje na carne, como disse o apóstolo, la vivimos por la fé em Cristo, que deu sua vida por nós outros. Devemos repetir isso todos os dias. A vida que vivimos, a vida que temos hoje na carne, la vivimos por la fé em Cristo que deu sua própria vida por nós outros. Né? Aqueles que não têm de memória, por favor, memória esta semana esse texto. E aquela noite Cristo estava promovendo um chamado que se haria a um mais concreto em Pentecostés. A igreja devia ir e testificar de Cristo. Tudo passou naquele planeamento daquela última cena. Isso é meu corpo que é dado por vós outros. Fazei isso em memória de mim. Por isso, participar na mesa da cena sem ter o desejo de dar testemunho é uma contradição com Cristo. Terminando, concluindo, irmão, evidentemente, muitas dessas lições só foram compreendidas por os discípulos depois da ressurreição e outras só depois da ascensão de Cristo. Pelo lo aprendido, lhes deu um sentido de dedicação por el reino, que os levou a afrontar as maiores vicissitudes por amor a Cristo, em nome do estandarte de la cruz. Eles predicaram. Muitos foram mortos, mas não importava. Para mim, disse Pablo, viver é Cristo e morrer é ganância. Eles, ao aprender essas lições de la cruz, receberam ferventemente o seu legado, trabalharam duro. E encontramos em Novo Testamento vários testemunhos disso, por a unidade da Igreja de Cristo. Eles tinham todo em comum. Tá? E outras pessoas chegavam e diziam: o que está passando nessa comunidade? Mira como eles se amam, mira como eles são fervorosos, mira como eles se ajudam mutuamente, mira como eles recebem bem os de fora. E cada dia Deus acrescentava membros à sua igreja. Viveram seus dias cheios de esperança e isso os levou a cambiar o mundo. Então se saíram a dar testemunho de Cristo, às vezes ponendo em perigo suas vidas ao descobrir que sua pátria não estava em este mundo, sino no reino celestial, em que habita a paz e a justiça. O mesmo reino inquebrantável que todos nós outros esperamos. E como reaccionamos a tudo isso, irmãos? Querida igreja, esse tipo de fé também deve ver-se entre nós outros. Sei que Deus aún levantará homens e mulheres deste lugar com um perfil adequado para ter a cruz como bandeira e receber consequentemente o seu legado. Deus chama e siga chamando. Pense em suas vidas.
Pense na ordenança da cena do Senhor, de la que estamos a ponto de participar. Mire, vê a cruz de tus compromissos com o reino de Cristo. Pense de maneira proativa em viver para a glória de Cristo. Pense na entrega que realizarás, preço que estará disposto a pagar por tua entrega. Pensai na comunhão que deve ser um dos mais preciosos meio de nossa convivência. Pensai em como podeis participar na construção dessa comunhão. Que necessita? Que deves entregar? Reflexiona também sobre a esperança de tua vocação. Onde paraste quando Deus te chamou? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Onde paraste? Vamos volver a buscar? Vamos buscar em Deus essa força que necessitamos para sair adelante? Uma igreja sem esperança é uma igreja morta. Assim é uma igreja que vive só para si mesmo. Nosso chamado é proclamar as virtudes daquele que, através da cruz, nos chamou ao reino de luz. Esse é o nosso chamado, irmãos. E não podemos aceitar nada menos que isso. Tá? Eu solo não posso fazer muito. Mas nós outros não estou solo, estou com vocês. Quantos vizinhos de sua quadra, de sua manzana, de sua casa ali, conhecem Jesus? Já invitaste ele para vir à igreja, para escutar a palavra? Ah, pastor, a vida nossa vida é muito corrida durante a semana. Então, está vivendo para vós ou para Deus? Quando nós outros vivimos para Deus, nós outros vamos buscar os perdidos, os cansados, os oprimidos, os carregados. É lindo ver ali em Tambaguaçu o Chico de evangelismo, né? E temos que aplaudir esse Chico, sabe? Porque eles vão 2h, a reunião às 4h, eles vão às 2h, 2h30, e saem por todas aquelas casas, invitando gente, evangelizando gente. E alguns deles trazem, meio que gambaleando, seja, tem uns que estão um pouco borrachos ou drogados, sei lá o quê, eles não importam, eles dizem, não, você necessita escutar a palavra de Deus, e vão trazendo. Tem um que quer se escapar, e parece que eles vão hablando e vão rindo. E aí põe todo sentado, não há muitas sílabas, há umas sílabas rotas, ponemos 2 caixas de madeira assim, uma madeira riba assim, fazemos um banco, pero ali estão sentados e prestando atenção. O interessante é que esse que chegam todo meio cambaleando, prestam atenção, cantam com os outros os cânticos, e depois no final se convertem. E na outra reunião já vem sano, sem álcool. Há uma figura assim muito interessante, tá? Pero Deus não vê o que está por fora. Deus vê o coração, tá? Então, eu sei quanto é difícil para nós outros evitar um vizinho e trazer esse vizinho. Mas nós outros devemos, em primeiro, orar por esse vizinho, orar pela salvação deles. E aí empiece a ser um pouco, como se diz, corajudo, a evitar esse amigo, esse vizinho. Dizer para ele, domingo, quero ver-te na minha igreja, vem comigo. Tem um senhor que guarda o meu auto, né? Ele tem era um auto, como se chama, um autosserviço, que não foi desabilitado, e aí um senhor alquilou ali, e pôs um lavacar, e os vizinhos ali pagam para ele para guardar o auto, né? Outro dia eu vi o Marcelo com uma sanfona, se diz, essa que toca, como se diz?
um acordeão. Né? E ele sabe que sou brasileiro. Ele estava tocando uma música gaúcha brasileira, né? E aí, quando ele me viu, ele me provocou com essa música. Né? Eu virei para ele e disse: "Bueno, Marcelo, como está tocando bem. Eu vou te dar uma música de um hino para você ensaiar, você vai tocar lá em minha igreja." Ele se riu assim, todo. Tô orando por ele, tá? É um líder, sabe? Se Deus tem um plano para aquela vida, ele vai ser salvo, tá? Assim, nós outros não podemos parar, irmãos. Não podemos omitir aquilo que temos visto e ouvido, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, tá? Ayer em Itambeguaçu, eram muitos ninhos. Tem umas fotos por aí, depois vocês podem ver. É muitos ninhos, muitos ninhos. Eu mirei para aqueles ninhos e disse: esse aqui é o futuro da igreja neste lugar. Vamos invertir nessas vidas. Tá? Eles estavam ali, muitos pela comida, porque havia comida e pelos ruegos, tá? Mas não importa. Tá? Importa que eles escutaram a palavra de Deus. Foi ensinada, foi predicada a palavra de Deus. Sabe? As madres e os padres estavam ali também. Tá? Deus veio um grande desafio para a nossa igreja, sabe? Começar a... E essa semana me chamaram lá para ver uma casa de esquina. Uma casa pequenita de madeira, o que vale mesmo é o terreno, né? Mas é uma esquina, que dá uma esquina assim. E os hermanitos lá nossas irmãs de Itambé dizem: pastor, vamos comprar essa casa. Eles dizendo: vamos comprar essa casa para armar aqui a nossa igreja. E aí o Juan aqui, João sem fé, disse: comprar com PC, comprar com quê? São catadores de cartão que vivem ali, né? Mas o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus se hace muito, mas o muito sem Deus nada se hace. Tá? Estamos predicando e muitas vezes não temos fé para crer naquilo que estamos predicando, irmãos. Tá? Deus se move, não importa. Hoje pela manhã eu fui a uma inauguração de um templo, de um pastor amigo, e encontrei alguns nossos lá de Itambeguaçu já, né? E aí uma senhora que é líder me chamou e disse: pastor, abrei lá com o francês, e o francês disse que aquela casa que está lá arriba, grandota lá, que tem aí uma casa que eles construíram, é grande, sabe? Mas não terminaram. E um dia os chicos foram fumar lá e prenderam fogo, quase se queimou a casa toda, e a hora o francês quer vender. Ela disse: pastor, todo aquele terreno e aquela casa vende por 20 milhões. Pastor, vamos comprar? Né? Disse: já vamos chegar lá. Né? Deus está nos desafiando a coisas grandes, irmãos. Tá? O que temos para oferecer? O que temos para entregar? Amém?